Fala pessoal, tudo bem? Se você ainda é engenheiro civil e cobra o seu projeto a partir do chute, esse vídeo ele vai te ajudar muito a aumentar a sua renda. Hoje eu vou te mostrar como precificar serviços de engenharia de forma profissional usando a planilha que eu utilizo atualmente para precificações. Porque tem muito engenheiro que trabalha muito e ganha muito pouco porque não sabe precificar o seu serviço. Fica ligado. Então, pessoal, estou aqui com a planilha aberta e eu queria saber de vocês. Me fala aí se o cliente, quando ele pede o preço, você trava. Quando você manda o valor para o cliente, você acha que mandou um valor muito barato ou muito caro, compatível com a média. Se você faz propostas aí sem critério nenhum, sem noção do que você está fazendo, é no chute mesmo. O problema não é a sua falta de capacidade técnica ou falta de conhecimento que você teve na faculdade. O problema é a falta de método comercial, porque todo mundo cria lá na faculdade que você vai projetar tal, mas na verdade você tem que ser um excelente vendedor. Você tem que também saber vender o seu serviço. Senão, não adianta nada noite de estudos, passar a noite em claro, provas difíceis, não pegar nenhuma DP ou algo do tipo, se você não sabe lidar no setor comercial, entendeu? Porque eu mesmo, eu trabalho com projeto, orçamento, faço propostas quase todo dia de orçamento, tanto para órgão público, tanto para órgão privado, indiferente, para pessoa privada, direto, mano a mano. E ao longo do tempo eu percebi que o que você precisa saber não é só a técnica de elaboração de um projeto. Você precisa saber negociar, você precisa precificar, precisa saber vender o seu produto. É igual simplesmente um vendedor, não desmerecendo ninguém, mas um vendedor de loja de sapato, um vendedor de algum comércio, ele tem que te vender porque ele tem que bater a meta. Agora para você, quando você trabalha para você ou trabalha para uma empresa na parte de ramo de vendas, você tem que fazer simplesmente a mesma coisa, entendeu? Então, pessoal, voltando aqui na minha tela, eu vou apresentar para vocês essa planilha que eu criei. Eu resolvi criar porque o pessoal vem me perguntando muito, Michael, como é que eu precifico o meu trabalho, como é que eu precifico o meu serviço, como é que eu apresento uma proposta para o meu cliente, tá? Então, assim, baseado na minha experiência, nas propostas que eu elaboro diariamente, em um banco de dados que a empresa que eu trabalho já tem, eu vou passar para vocês uma metodologia, certo? Então, eu vou passar aqui como preencher, quais são os dados que essa planilha fornece, quais são as horas estimadas, qual que é o tipo de serviço, se você considerar por metro quadrado, por hora investida, por complexidade. Então, toda essa planilha, tudo ela leva em conta esse tipo de coisa, tá? Ele serve tanto para projetos residenciais, a gente vai ver, serve também para projeto, só para projeto estrutural, um projeto específico, único, para regularização, laudo técnico, orçamento de obra, para todo o ramo da engenharia, tá? Ele não é específico. Então, muita gente cobra sem saber quanto vai gastar operacionalmente aqui para fazer. Não sabe se está dando lucro, se está dando prejuízo, quanto hora investiu, se está ok, se não está ok. Não tem a contabilidade da sua empresa. E é assim que normalmente se você se inicia e fica trabalhando no zero a zero normalmente para se viver só, tá? Um erro muito comum do engenheiro, pessoal, é simplesmente cobrar por um desenho, tá? Mas na verdade, o engenheiro não tem só isso. Ele tem o conhecimento técnico, ele tem a responsabilidade civil, a sua experiência, tá? Se você está começando, você não tem experiência, mas você está correndo atrás. Você entendeu? Você vai pesquisar, porque você está tendo coragem de fazer isso. Então, ele cobra por segurança jurídica, ele cobra por economia, por evitar erro em obra, por solução adotada no seu projeto. Então, tudo isso é levado em conta na hora de elaboração de uma solução. A gente sabe de uma proposta. A gente sabe que atualmente existe no nosso meio de mercado muita gente, fulano ofertou tanto, ciclano ofertou metade. Mas, como eu já disse, você tem que ser um bom vendedor. Você tem que mostrar um porquê que a sua proposta é diferente e o qual que é a vantagem da sua proposta, qual que é o diferencial dessa sua proposta, entendeu? Não é porque você está iniciando que você não tem capacidade de elaborar um projeto de 5, 10, 15, 20 mil metros quadrados. Isso daí são só questões, são conexões. Eu não dou conta, mas eu me conecto com o Maicon que sabe fazer, eu conecto com o Ciclano que sabe fazer o projeto tal, e vai se conectando e vai chegando no final, entendeu? É assim que funciona a engenharia. Então, vamos aqui, vamos imaginar aqui que vocês estão lá, vocês receberam uma proposta, tá? Então a gente tem aqui a primeira, uma proposta, não, o cliente procurou vocês para elaborar uma proposta para uma residência de 200 metros quadrados. Vamos pensar baixo, tá? Pensar baixo, estamos iniciando, um residencial, não tô a fim de ir para o industrial por enquanto ou para o público. Então, até porque para o público normalmente é por licitação, né? Não é por orçamento. Mas, vamos lá. Então aqui eu tenho o início. Aqui ela já está preenchida para um serviço, ela tem algum fluxo de uso recomendado, então aqui ela já tem o preenchimento aqui, então eu vou pular esses dados, tá? Que é de uma obra que eu fiz aqui. E aqui tem o fluxo recomendado de como que a gente deva preencher. Então eu já deixei o fluxo aqui e quais são os cenários para essa obra também.
tá? Lembrando, pessoal, todos os parâmetros que estão aqui é o que eu utilizo. Vocês, se vocês já tiverem uma certa experiência e quiser adquirir a planilha só para facilitar para vocês, pode ficar à vontade, os parâmetros são alteráveis, tá? Então aqui em dados, coloca o nome do cliente, o que é o objeto, qual que é a cidade, tipo de cliente, se é privado, público, para uma construtora, tal, tipo de obra e quantos metros quadrados. 250 eu tinha comentado, né? Qual que é o prazo estimado para a entrega desse projeto? Para uma obra desse tamanho, se a gente for levar em conta que vai ser um projeto inteiro, um projeto executivo completo, quanto tempo levaria? Atualmente, se eu tiver uma equipe boa, com 30 dias eu consigo entregar tranquilamente uma edificação, um projeto completo dessa edificação. Tá? Qual que vai ser o nível? Esse aqui vai ser um básico, um executivo detalhado. Tem revisões inclusas na proposta? Pessoal, normalmente eu não coloco nenhuma revisão inclusa. Mas, porque não é padrão aqui na nossa região esse tipo de item. Se for revisões para melhoria, porque a pessoa não entendeu um acompanhamento de obra, a gente embute, mas de outra forma no valor. Isso já está incluso nas precificações que eu coloquei. Tá? Revisões inclusas normalmente varia de local para local, mas normalmente é cobrado à parte. Se for uma revisão, eu não fechei o arquitetônico não foi fechado comigo. O arquiteto quis que o pé direito dessa sala aumente e isso vai mudar estrutural, vai mudar elétrico, vai mudar drenagem. Então, aí eu cobro uma porcentagem à parte pós-projeto finalizado, tá? Necessita de visita técnica? Se for na sua cidade, não necessita. Aqui vamos considerar que eu estou fazendo para minha cidade mesmo, tá? Então não necessita. Distância total estimada, zero. Quantidade de visita, também zero. Data da proposta, hoje. Normalmente eu trabalho com validade de proposta de 5 a 10 dias. Vai variar aí do seu cliente, tá bom? Aqui no resumo automático, ele já puxa os dados e já dá um valor sugerido, certo? Baseado em algumas coisas que já tem preenchida para frente. Mas isso aí a gente consegue mudar. Agora a gente vem para a aba de serviços, tá? Aqui na aba de serviços, o que a gente tem? Deixa eu só ajustar aqui. Vamos lá. Na aba de serviços, o que a gente tem? A gente tem aqui quais são os serviços que a gente vai ter para esse projeto, tá? Bom, vou dar um exemplo. Eu vou precisar fazer o projeto executivo de arquitetura dessa edificação. Quantidade, 250 metros quadrados. Tá? Vou deixar preenchido tudo aqui com 250. Ok. Então, sim, eu vou incluir. Se eu colocar em não, ele já tira o valor. Então, sim, o projeto arquitetônico vai estar incluso. Valor base, que já vem do banco de dados. E o valor mínimo, caso eu fosse cobrar, aí, eu quero cobrar, vou fazer só projeto arquitetônico, o valor mínimo recomendado é R$ 1.800. Tá? Mas isso aí, assim, o valor mínimo, porém, é um valor. Ele vai ser 1.800 se for uma edificação de 5.000 metros quadrados. Entendeu? Um exemplo aqui, se eu colocar 5.000 metros quadrados, ele vai dar 1.800. Então, assim, esse parâmetro aí, normalmente, a gente nem leva em consideração, tá? Complexidade. É uma obra de complexidade baixa? É uma obra de complexidade média? De complexidade alta ou crítica? Tá? Vou considerar aqui, para critério de orçamento, que é de complexidade média. Isso falando de arquitetura. O cliente já veio com as ideias, tal, tudo. Urgência. Ele procurou a gente com prazo tranquilo, quer começar a construir daqui 6 meses, tá iniciando a fase de projeto, tá tranquilo. Não, Marco, é urgente, eu preciso começar a construir daqui a um mês. Então, aí já muda também, porque você tem que colocar mais foco naquele projeto, certo? Então, vamos colocar aqui normal. Levantamento de reforma. Sem levantamento, significa que eu não preciso lá fazer levantamento e tal. Com levantamento simples, para reforma leve e tal. Então, isso aqui é o levantamento em loco. O levantamento é, Michael, eu preciso lá levantar um terreno. Fazer um levantamento planoaltimétrico do terreno. Ou levantar a medida do terreno. Então, vai ter um levantamento simples, certo? Agora eu preciso fazer, é uma edificação existente, eu preciso fazer um projeto de reforma. Aí você tem que ir lá e fazer umas builds daquele local. Então aí tem os fatores de complexidade. Então nesse caso, construção nova, zero, certo? Incluir também aqui um projeto estrutural de concreto armado, 250 metros quadrados, tal, já dá o valor, manter o mesmo parâmetro, projeto de estrutura metálica. A gente não vai ter projeto de climatização. Quero tirar aqui o projeto de climatização que o cliente não quis contratar. Deletei, simplesmente, e venho aqui em não. Já não vai estar incluso mais. Se eu quiser vir aqui e deletar essa linha, tudo bem, já está feito, certo? Então, e aí deixa aí o cliente também não quer orçamento. Pronto, tira o orçamento. Zero aqui, põe não e aqui zero. Pronto. Então o cliente quis contratar esses itens, correto? E desses itens, na estrutura de concreto armado, então puta de um balanço essa estrutura de concreto armado, tá? E ela tem um puta de um balanço, então assim, a complexidade dela é alta. Então vou colocar aqui uma complexidade alta. E o projeto de estrutura metálica é 250, mas é térreo mais um. Então seria ali, acho que 125, vamos considerar de cobertura. Isso olhando para um projeto básico, tá? Ou
em conversas com o cliente. Então, seria isso aí. Base de referências de honorários, tá? Próxima aba. Então aqui, esse valor base que eu estou colocando para vocês aqui é comparativo com o que eu faço hoje, tá? Então assim, esse é uma base de preço atualmente que o Maicon utiliza para o estado de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, tá? Esses são os principais que a gente utiliza. Porém, dá para você compatibilizar com regiões também, com a sua região. Para quem assiste qualquer lugar do Brasil, dá para compatibilizar com a sua região, com o seu valor de mercado, tá? É só você vir aqui e mudar para o valor que você quer. Outra coisa que eu esqueci de falar, você pode, se clicar aqui, ó, tem todos exatamente o que estão lá naquele banco de dados da próxima aba, tá aqui. Eu quero fazer um projeto de incêndio, um PPCI de até 80 metros quadrados. Tá aqui, eu vou incluir ele. Quantos metros quadrados é? É até 80? Então tem 70, entendeu? Então você consegue adicionar quantos você quiser aqui, comparativo ao que você quer, certo? Próxima aba seria base, já expliquei. Fatores. Aqui são os fatores de ajuste de complexidade e tal. Isso daqui também é baseado com a experiência que eu trabalho. Então, quanto mais o cliente tem pressa, mais a gente tem que cobrar por isso também, né? Então, a gente entende que sim, normalmente as coisas têm feito com certo prazo, porém, se o cliente tem muita pressa, a gente tem que organizar o escritório, organizar a nossa rotina para a gente poder atendê-lo, tá? Aqui a gente tem um cálculo por hora técnica. Se você for um cara já que já tem, Michael, já tem aqui um parâmetro aqui na minha empresa, eu acho que eu me dou bem me precificando melhor com hora técnica trabalhada. Ok, tem hora que eu faço essa estimativa de custo aqui dentro da empresa, entendeu? Então, eu verifico quais são os responsáveis que vão trabalhar, quais são o seu valor de hora, o seu prolabore, o seu custo e faço o fator de encargos. E simples assim. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou precisar para essa obra aqui um engenheiro responsável técnico, um responsável que ele vai assinar e vai elaborar alguns projetos, alguns estruturais e tal, e ele vai ficar 40 horas nesse projeto. Aí eu tenho um arquiteto, um coordenador, que ele vai ficar ali também 40 horas, que ele vai definir proposta, vai fazer o executivo e tal. O projetista, que é projetista, está com um valor, você preenche o valor de hora que for aí, esses valores são referência, tá? Cada um tem seus valores aí conforme a realidade da sua empresa, da sua região. Então, um projetista, ele vai trabalhar 80 horas aí. Projetista de instalação, ele vai trabalhar só 40. Um orçamentista não vai trabalhar, porque não tem orçamento. Compatibilização é importante, vamos fazer a compatibilização ali, 2 dias, tá ótimo. Administrativo, o administrativo aqui é uma obra pequena, vai trabalhar só 2 horinhas ali, tá top. E reserva para revisão. Aqui, você tem que ter uma reserva, porque uma revisãozinha ou outra vai vir, um ajustezinho de projeto, isso daí vem, tá? Então, normalmente ali eu deixo pelo menos 16 horas ali, 2 dias úteis para fazer essa revisãozinha. Então, se a gente fosse cobrar por cálculo de hora técnica, seria ali 29 mil reais, tá? E se a gente fosse cobrar por serviços, baseado no banco de dados atual, só um minutinho que foi demais, a gente cobraria 24 mil metros quadrados, 24 mil reais, tá? Então, já foi hora técnica, já foi o custo. Agora a gente chega no final para a gente ver os nossos custos, tá? Para a gente ter a formação. Mas para fazer fazer o projeto, a gente também tem os nossos custos fixos do nosso escritório, que seja na sua casa, na sua residência, seja um alugado, seja um puto da empresa e tal. Você tem o Prolabore, da pessoa que está administrando o contrato. Você tem o preço de software, todo mundo trabalha com software, sabe os valores deles. Tem o despesa com contador, com administração, tem de energia, telefone, transporte fixo, marketing, vendas. Isso aqui, pessoal, invistam nisso, é importantíssimo, tá? Aumenta bastante a taxa de conversão. E os outros custos fixos que a gente tem de empresa. E aí tem as horas úteis do mês, normalmente 44 horas semanais, 220 horas mensais, certo? Só que dessas 220 horas mensais, a gente não tem 100% da hora produtiva. A gente tem horas no dia ou dias que a gente não está bem, isso é normal em qualquer profissão. Normalmente, atualmente, a gente trabalha com 85% de efetividade, certo? Então aí a gente tem as horas produtivas do mês e o custo mínimo da hora. Markup de hora, quantas vezes vai multiplicar o comercial? Normalmente eu trabalho de 2 a 2,5 vezes, tá? Padrão atualmente 2. O mercado está um pouquinho em crise. E aí a gente tem aqui os valores. Custo, que é a formação do preço, certo? A gente tem o custo por hora técnica, que é 29 mil reais.
E o preço referencial por serviço, R$ 24.000. A base técnica adotada é sempre o preço mais alto. Tá? Normalmente aqui eu sempre coloco o preço mais alto para a gente ter garantia. Michael, entrei em negociação, preciso verificar o que eu consigo fazer. Você tem uma margem para trabalhar ali, entendeu? Dá para entrar com R$ 24.000, a gente vem aqui e muda para R$ 24.000, sem problema nenhum, tá? Então é assim que funciona. Deslocamento, não vou ter deslocamento. A RT hoje normalmente está em torno de R$ 100 a R$ 120. Não sei que seja uma obra muito grande, mas para esporte R$ 120. Tem ali o subtotal para revisões. E o referencial, quanto que é. Então a gente tem questão de imposto também, importante, e a margem-alvo para lucro em cima dessa proposta. Então o preço para essa elaboração desse projeto de 250 metros quadrados, se a gente pegar ali, com quantas disciplinas? Com 11 serviços, 11 disciplinas para ser executado, a gente chega ali a 42.500 proposta comercial arredondada. Tá? Então, é um valor alto? Relativamente sim. Tá? Mas você pode trabalhar com desconto. Vai depender da região que você trabalha, da complexidade. A gente colocou algumas complexidades nessa obra. A gente tem aqui uma complexidade no projeto estrutural, lembra? Então a gente tem lá, ela é alta, não, vamos cobrar ela por baixa. A gente não tem incêndio aqui, então por que eu estou cobrando incêndio? Vamos tirar o incêndio, não faz sentido, certo? Água pluvial, a gente tem, só que normalmente é cobertura ali e tal, vamos cobrar R$ 125, entendeu? 125 metros quadrados, metade da área. O esgoto, água fria, isso também não é para edificação inteira, são banheiros pontuais, 125, 125. Isso daqui se dá pela análise do projeto, tá? Então você tem que ter o projeto, ou você tem que ter conversado com o seu cliente, eu quero uma casa de 250 metros quadrados, que vai ter 2 banheiros no térreo e 2 banheiros em cima com 2 suítes. Pronto, entendeu? Então você já tem um parâmetro, você já consegue cobrar. Complexidade, ela vai ser uma complexidade média, coloquei errado aqui. Então agora, se a gente for lá em custos, a gente tem 42.500, só que a gente baixou aqui, ele está puxando pela hora técnica. Se a gente puxar aqui, desculpa, aqui por 20 mil, a gente chega ali, 42.500, ele está puxando errado. Tá puxando aqui do 29, tem que puxar aqui. Vou ajustar aqui, ele tem R$ 30.000, certo? Então a gente consegue fazer esse ajuste para a gente escolher, certo? Então R$ 30.000 já foi R$ 10.000 de desconto, já está mais atrativo. Então, visto isso, a gente volta lá no começo, a gente tem lá qual que são os preços competitivos para esse projeto. Competitivo, R$ 19.000, foi o que a gente chegou. O recomendado seria R$ 22.000 quase. E o prêmio, tô no top, tô podendo escolher e tal, vai ser R$ 26.000, certo? Então, assim, quando a pessoa te procura com mais urgência. Então, aquilo já te dá qual que é o uso recomendado para você fazer dentro do seu parâmetro, certo? Então, aqui tem os cenários. Então, a gente consegue também fazer alteração aqui dos cenários. Ele te dá um gráfico aqui do que é recomendado e não, que é exatamente o que está lá no início. E aqui ele te dá a proposta. Você vem, coloca a sua logo aqui e ele já te dá uma proposta, entendeu? Aqui, ó, ele deu um erro porque ele não tem esse projeto. Então, a gente vem, deleta ele, certo? Como eu deletei a linha, ele entende que aquela linha ela foi tirada do projeto. Então, ele dá esse erro. Feito isso, pessoal, eu tenho aqui gerador de proposta completo. R$ 30.000 e 200. Manda pro cliente, já tem todos os dados. Quem que é, tal. Ó, cliente, é tanto, eu consigo fazer tanto. A gente vai conseguir fechar, tal. E aqui tá algumas configurações comerciais. Então, o fator de atualização de base, o fator por quilômetro rodado, quanto que você gasta por quilômetro, o imposto da sua empresa, se você for MEI, se é um PJ simples, se você é um CLT, você não tem imposto, o imposto da sua empresa, certo? E sua margem de lucro. Eu quero trabalhar com 20%, certo? Eu quero trabalhar com 25%, 15%, eu quero baixar minha margem de lucro para me abrir negócio. Reserva padrão para revisões, que sempre vai ter. E aqui tem os dados do seu escritório, certo? E aqui um simples manual explicando de como funciona essa planilha. Mas com esse vídeo, a gente vai conseguir já sanar todas as dúvidas aí, né, pessoal? E é assim, pessoal, se esse tipo de conteúdo ele te ajuda, ele te auxilia de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like nesse vídeo e comentar. Deixa um comentário aí, ó. Quero evoluir, que eu vou saber que você viu o vídeo até o final, certo? Então, pessoal, se você quer ser bom tecnicamente, é importante. Se você quer ser bom tecnicamente, é super importante.
Mas saber cobrar muda sua vida, tá? Então, sim, saiba vender o seu produto. Nada mais é do que o seu projeto, o seu serviço, é o seu produto. Você está dedicando horas da sua vida para entregar para alguém um produto final. Isso é um produto, então saiba cobrar. Isso é super importante na vida e muda o seu patamar que está aqui, vai subindo um degrauzinho, vai subindo o outro, daqui a pouco você está aqui, certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto.